A penúltima rodada do Brasileirão já começou e o Corinthians levantou a taça pela 7ª vez. Mas nem tudo foi festa. Os torcedores da Ponte Preta deram um verdadeiro vexame ontem no Moisés Lucarelli. O Fabrício Fernandes vai conversar agora, ao vivo, com a gente sobre isso. Ô Fafá, foram cenas lamentáveis que aconteceram ali no campo, né? Bom dia. Bom dia para você, Pajete. Bom dia para o pessoal em casa acompanhando o VTV da gente. Quem não tem um bom dia, infelizmente, é a torcida da Ponte Preta. Ontem no Moisés Lucarelli eram cenas lamentáveis, coisas que você nem acompanha no futebol amador aí da sua cidade. É uma coisa inconcebível, viu, Pajete? Eu estive lá, acompanhei, inclusive, a data, pode guardar, viu, torcedor Ponte Pretano? 26 de novembro de 2017, uma data para ser esquecida na história da Ponte Preta. Eu estive lá junto com o Maurício Moraes e contamos agora, para você que está acompanhando o VTV da gente, todos os detalhes da derrota por 3-2 em cima do Vitória. Confira. O tempo fechado em Campinas reflete a situação da Ponte no Brasileirão. E mesmo nesse tempo, o torcedor não abandona o time. 12.862 torcedores viram no Majestoso a Ponte iniciar a partida no ataque. Léo Gamalho domina, gira, mas conclui para fora. Na sequência, contra-ataque pela esquerda. Bola lançada na área. O Wallace corta errado. Lucas sozinho pega o rebote. A bola desvia na defesa rubro-negra e estufa as redes. Festa na arquibancada. Inspirado, camisa 9 da Ponte se lança para o ataque. Sofre falta. Danilo cobra e Fernando Miguel faz grande defesa para o Vitória. A Macaca de novo no ataque. O defensor do Vitória puxa a camisa de Léo Arthur. O auxiliar viu e o árbitro deu pênalti. Danilo Barcelos chuta no canto direito e faz 2-0. Aí o jogo esquentou. Em uma falta houve princípio de confusão. Na sequência, os integrantes do banco do Vitória reclamam de um lance para o quarto árbitro. O zagueiro Rodrigo foi expulso. Com isso, a Macaca teve que mexer. Sai Léo Arthur e entra Marlon. Com um a mais, o Vitória começou a gostar do jogo e com isso o goleiro Aranha teve que trabalhar bastante. Mesmo assim, o técnico do Leão, Wagner Mancini, estava preocupado com as jogadas do Luca, que aproveita o erro da defesa e quase marca. Ou nesse lance que o Nino Paraíba obrigou o goleiro rubro-negro a fazer uma grande defesa. A segunda etapa começou com a Macaca inteira no campo de defesa. Porém, isso não impediu o Vitória de abrir o marcador. Em um cruzamento, a bola é desviada e Danilinho diminui a diferença, 2-1. Um minuto depois vem o segundo. Trellis chuta na entrada da área, a bola bate em Luan Pérez e engana a Aranha. O Vitória aproveita bem o nervosismo da Ponte e quase faz o terceiro, mas o lance estava em impedimento. A virada veio aos 36 da segunda etapa. Trellis faz 1-2 com Danilinho e fica de cara para fazer 3-2. Com o resultado, um torcedor ponte-pretano perdeu o controle e invadiu o campo, mas foi retirado pelos policiais militares do BAEP. Vários torcedores revoltados deixaram na sequência o Majestoso. A partir daí, começou a selvageria. Torcedores estouraram a grade para agredir os jogadores da Ponte. Um deles, sem camisa, quase alcança um jogador e um fotógrafo. Mais torcedores invadem um gramado. Um grupo cerca o goleiro Aranha. Os policiais militares entraram para impedir uma invasão geral. Os vândalos não recuam. Um deles é algemado dentro do campo. Quebraram tendas durante a briga e também janelas do estádio. Homens encapuzados começaram a atacar pedras nos policiais, que reagiram com o uso de balas de borracha. Os torcedores que vieram só para assistir a partida ficaram com medo da situação. Moradores do entorno registraram um momento de tensão. E o fim foi assim. O que estava cheio ficou vazio. Os delegados da CBF conversaram com os dois clubes e a polícia militar. A decisão foi tomada 48 minutos depois da confusão. A arbitragem decidiu encerrar a partida faltando 7 minutos.
Com a derrota, a Ponte Preta estaciona aos 39 pontos e está rebaixada para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem, competição que não disputava desde 2014. Um time como a Ponte, que tinha toda a condição de permanecer na Série A, infelizmente a gente foi prejudicado em jogos cruciais, tipo contra o Grêmio, contra o Fluminense e hoje contra o Vitória, ganhando de 2-0, quer dizer, um jogo tranquilo, um jogo que a gente faria até mais gol, mas nós tivemos uma expulsão infantil e que não adianta depois a gente ficar pensando na parte técnica, na diretoria, é o jogador dentro de campo. Quer dizer, a expulsão do Rodrigo, não queria mencionar o nome, mas tem que mencionar, né? Foi muito infantil. Um jogo absolutamente dominado, tranquilo. Por que ele vai fazer aquilo no atacante do Vitória? Não havia necessidade. Vanderlei Pereira também fala do futuro do time. E toda qualquer decisão quanto à Série B, ao elenco, nós vamos estar tomando depois do dia 3, com o encerramento do campeonato. Vamos nos reunir e vamos ver como é que nós vamos estar reconstruindo a Ponte para o ano de 2018. O Baep apreendeu barras de ferro e pedras que foram arremessadas no campo. O que sobrou foi a destruição no Moisés Lucarelli. É uma situação lamentável com o que está acontecendo, né, com o futebol, principalmente a derrota faz parte, né, do esporte. Um tem que ganhar, um tem que perder, tem um empate. A Ponte Preta mereceu, né, ser rebaixada, infelizmente, para o Campeonato Brasileiro da Série B. Não foi só por causa dessa partida, não. Teve todo um retrospecto, por exemplo, a derrota pelo placar de 3-1 para o Lanterna, o Atlético Goianiense, em pleno Moisés Lucarelli, né? Então, foi uma sequência de resultados. Claro que nessa partida de ontem, né, foi o ápice, né, do momento da Ponte Preta. Mas primeiro vou começar falando de futebol. Vamos começar analisando o que foi essa derrota da Macaca, né? A Ponte começou bem a partida, né? Principalmente no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos, a Ponte foi massacrante. Fez 2-0, jogou, colocou em perigo a defesa da equipe do Vitória. Mas depois, logo na sequência, eu tenho até vergonha para você, telespectador do VTV da gente, falar do lance do Rodrigo, zagueiro Rodrigo da Ponte Preta. É constrangedor o que ele fez em cima do jogador da equipe do Vitória, do atacante do Vitória. Porque ele chegou a ter... É uma agressão que ele fez, é uma agressão nas partes íntimas do jogador. É constrangedor, em pleno século XXI, né, na luta contra o machismo, ele fazer algo como isso, né? E ele foi expulso merecidamente. Claro que a arbitragem... Eu tenho que dar um rápido destaque da arbitragem, né, na partida, porque o árbitro, ele não tinha pulso firme. Sempre as decisões foram tomadas, por exemplo, o pênalti da Ponte Preta, o auxiliar que teve que assinalar e ele aceitar essa decisão, assim como no lance da expulsão do Rodrigo. E depois da expulsão do Rodrigo, mudou completamente a partida, é impressionante. Os primeiros 20 minutos só deu Ponte Preta, dali em diante o Vitória começou a crescer. Ainda no primeiro tempo, a Macaca conseguiu segurar, né? Algumas alterações foram feitas pelo técnico Eduardo Batista, mas o segundo tempo a Ponte Preta se retraiu muito. Jogou totalmente na defesa. E, para mim, até um puxãozinho de orelha no Eduardo Batista, tinha que ter tirado o Léo Gamalho, porque o Léo Gamalho é um centroavante, com um jogador a menos. E o meio de campo da Ponte Preta, que não estava muito atuante na partida, o Léo Gamalho, a Ponte, na verdade, jogou com 9 em campo, não jogou com 10. Porque o Léo Gamalho não pôde fazer nada. Ele tentou voltar, tentou buscar essa bola, mas a bola não chegava para ele, até porque a defesa da Ponte Preta estava muito para trás. Então, com isso, acabou chamando a equipe do Vitória para o ataque, né? E o que aconteceu? Teve um apagão no início do segundo tempo, 2 gols da equipe do Vitória, gols que fizeram toda a diferença porque empataram a partida. A partir dali, o descontrole emocional da Ponte Preta ficou visível para quem acompanhou essa partida, né? E com o descontrole emocional, apareceu o terceiro gol. E depois do terceiro gol, Pajete, olha, cenas lamentáveis, coisa que eu não queria ter visto. Eu tive vergonha de ver cenas como essa selvageria. Isso são bandidos, viu, Pajete? Isso não é torcedor. Não posso usar a palavra torcedor para esse tipo de gente. A verdade é essa. E tanto que é importante destacar que, infelizmente, a Ponte Preta deve ser punida nesses lances, né, lamentáveis, viu, Pajete? Não, sem dúvida. Isso que você falou tem total fundamento. Porque tem muita gente que acaba botando a camisa ali da Ponte Preta e vai pro estádio falando que é torcedor. Só que chega lá, quer fazer baderna.
quer fazer bagunça, quer quebrar tudo, quer invadir o campo, quer fazer esse tipo de situação. Isso só prejudica a Ponte Preta. Não prejudica os jogadores, não é prejudicial à diretoria. Não! Eles quebraram parte do estádio ali, quebraram a grade, foram com pedra pra cima dos jogadores. Que isso? Não precisa. A gente tem as imagens aí, olha a confusão. Olha o tamanho da confusão que esses ditos torcedores causaram. Isso é inaceitável no futebol. Não dá pra gente, em pleno ano de 2017, ver imagens como essa e achar que é isso, que o futebol é isso, negativo. Ano que vem a Ponte Preta vai jogar a Série B e provavelmente vai ser punida por conta desses torcedores. Isso aí, Ponte Preta e também a torcida que realmente gosta da Ponte, é para vocês ficarem de olho e da próxima vez que acontecer alguma situação como essa, denunciar. Porque os próprios prejudicados são os torcedores que vão lá, pagam o ingresso, gostam de acompanhar o time, levam a família até o estádio. Isso é terrível, é uma situação que a gente não pode compactuar. E vou te falar mais uma coisa, viu? Nesse clima de funeral, acontece hoje a eleição para a próxima diretoria da Ponte Preta. Uma confusão danada. Sobre isso a gente conversa com o Felipe Pereira, que continua ao vivo com a gente. Ô Felipe, como é que tá a coisa por aí? Tá tudo tranquilo ou mais confusão aí nessa eleição? Por enquanto, com relação à votação propriamente dita, Pajete, ainda não, porque as urnas só abrem a 1h da tarde. Mas antes de seguir sobre isso, eu queria só fazer um adendo importante nessa discussão que a gente estava tendo agora há pouco entre você e o Fafá. O derby que vai acontecer no ano que vem, fatalmente, na final Guarani e Ponte Preta estão na Série B, já não terá presença de torcidas, pelo menos é isso que já indicou a Polícia Militar. O Ministério Público também já entrou com um pedido para que não haja torcidas durante a realização do derby, ou então torcida única. Só que isso também vai acabar criando outro problema, mas isso daí é uma discussão mais pra frente. Antes de falar da eleição, eu vou pedir pro pessoal separar as imagens que o Maurício Moraes fez hoje de manhã do estádio da Ponte Preta. Antes das imagens do presidente Vanderlei Pereira, pessoal, só separa pra mim essas imagens do estádio hoje de manhã, porque nós fomos lá pra ver como é que tava a situação depois de toda essa selvageria que aconteceu na noite desse domingo. No estádio da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli hoje de manhã, um cenário praticamente assim normal se tratando de pós-jogo, né? Muita sujeira na rua, garrafas jogadas ali que iriam ser recolhidas já durante a manhã mesmo pela equipe de limpeza e também pela equipe de limpeza contratada pela Prefeitura de Campinas, a varrição pública que sempre acontece ali. Mas tem uma imagem que chamou a atenção, várias pichações na parede dizendo time covarde. Isso chamou a nossa atenção. Em pelo menos 3 espaços no muro do Majestoso existe essa pichação. Uma delas, inclusive, próximo ao vestiário dos atletas, né, que fica ali mais próximo à entrada principal. Tem também uma grade ainda que está retorcida lá, isso é sinal, né, do que aconteceu ontem ali no estádio. Mas hoje de manhã não tinha torcedor ali não, fazendo protesto nem nada do gênero. Muito se dá por conta desse clima de votação que acontece hoje também na Ponte Preta. Inclusive o clima de votação que também teve polêmica, também teve algum tipo de tumulto, ainda que não seja um tumulto de briga como foi o que aconteceu no Majestoso ontem. Isso porque a chapa da situação, ou seja, a chapa que está atualmente do presidente Vanderlei Pereira, é a única chapa a ser votada hoje nessa eleição. Por quê? Segundo o Conselho Administrativo da Ponte, deliberativo, enfim, o Conselho de Administração lá dos sócios torcedores, a chapa adversária, a chapa da oposição, tinha 99 integrantes que não estão aptos a participar desse processo, seja por falta de pagamento ou por outras questões aí dentro do regulamento administrativo e do Conselho Deliberativo. Então, o Conselho decidiu anular a presença dessa chapa, declarar inelegítima essa chapa para poder concorrer às eleições na Ponte Preta. Então, daqui a pouquinho, a 1h da tarde, as urnas vão abrir no Majestoso, nas sedes sociais e também no CT do Jardim Eulina, com apenas uma chapa na cédula. A chapa justamente atual do presidente Vanderlei Pereira, que deve ficar até o ano de 2021 no comando da Macaca. Vanderlei Pereira, que é justamente da turma de Sérgio Carnielli, um dos presidentes, enfim, uma das pessoas mais influentes da Ponte Preta hoje, que já está aí há pouco mais de 10 anos no comando da
Macaca. O grupo, né, dele está há mais de 10 anos aí no comando da Macaca. Então, fica a expectativa para essa votação de hoje, a não ser que aconteça alguma coisa muito excepcional, com votos nulos, algo do gênero, o que provavelmente não deve acontecer. Vanderlei Pereira ainda segue presidente da Ponte Preta até 2021. Isso é uma votação que deve seguir até o finalzinho da tarde. Ainda durante a noite já se deve conhecer o resultado, com quantos votos a chapa recebeu, e a chapa foi eleita pelos sócios pontepretanos e também pelos integrantes do Conselho Administrativo, viu, Pajete? E vai continuar no mandato, vai assumir esse novo mandato na Série B. Felipe, muito obrigado aí pelas suas informações. A gente agora continua falando com o Fabrício Fernandes, porque a gente viu nas imagens que tinha Rocan, tinha cavalaria, a polícia teve que agir em cima desses torcedores. Alguém foi preso nessa situação, ô Fabrício? Preso não é a palavra, Pajé. Tiveram 4 pessoas detidas, encaminhadas até o plantão policial que fica no 1º distrito, aqui no bairro do Botafogo, em Campinas. Essas pessoas prestam esclarecimentos, são liberadas, porque não acontece nada, né? Faz esse tipo de selvageria e no final não dá em nada. Por isso que volta a acontecer de novo. Toda rodada tem casos de violência, é lamentável. E até uma palavrinha, né, sobre o que o presidente disse na entrevista coletiva, que eu estive lá. O presidente falou do Rodrigo, falou da briga, falou da Série B, mas não assumiu a culpa também pelo rebaixamento. A diretoria não assumiu. Olha, nós também somos culpados pelo rebaixamento. É isso que o torcedor também quer ouvir, viu, Pajete? É uma confusão até mesmo dentro da diretoria, porque tinha que ter essa responsabilidade. A diretoria tem que responsabilizar, porque foi ela que montou o elenco, ela que conduziu todo esse trabalho. Quando não dá certo, assume. Não deu certo, vamos jogar a Série B do ano que vem e buscar o acesso. É lamentável, né? O torcedor que fica refém de uma situação como essa e, pelo jeito, vai continuar, né, Pajete? Infelizmente, aí, o mais triste dessa história toda não foi a ponte cair. Claro, para o torcedor pontepretano isso foi terrível, mas foi esse cenário aí de guerra ali dentro do estádio. Para que brigar? Não vai adiantar nada. A Ponte Preta não vai ficar na Série A do Brasileirão. Os torcedores, ditos torcedores, né, indo pra cima dos jogadores. Isso não vai adiantar nada. O que tá feito, tá feito. Tinha que ter pensado, durante o campeonato. Não tinha que ter perdido pro Lanterninha. Não precisava de uma expulsão boba, como aconteceu no jogo de ontem. A Ponte tava jogando bem, tava 2-0. E aí entregou essa vaga aí no Brasileirão do ano que vem. E agora, Ponte Preta vai disputar a Série B do Brasileirão em 2018. A gente vai falar agora de futebol de verdade. Vamos falar de Corinthians, que o Corinthians jogou e levantou a taça em um jogo festivo, né, ô Fabrício? É verdade, o jogo foi festivo, né? O Cássio ergueu a taça, né? A Arena Corinthians lotada. Mas vamos falar da bola rolando, que também o torcedor quer saber, né? Foi uma atuação melhor do que já como campeão, né? Como foi contra o Flamengo. O Corinthians perdeu por 3-0. Nessa partida, um empate pelo placar de 2-2. Apesar desse empate, o Corinthians dominou a partida, mas teve um destaque, né, do jogador da equipe do Galo, o Otero. O Otero fez 2 gols, participou efetivamente de outros lances para o ataque. Então, com isso, né, o Corinthians conseguindo essa festa em casa, foi campeão antecipadamente, merecido. Teve um bom primeiro turno, no segundo turno caiu de rendimento, né? Teve uma queda de rendimento que todos acompanharam, chegaram até a pensar, pode perder o título, mas no final acabou, né, se sagrando campeão brasileiro de 2017, heptacampeão. Alguns jogadores, inclusive, já saíram, como o Pablo, né, que não aceitou renovar o contrato com o Corinthians, né, não teve o acordo com a diretoria. Pablo já está fora para a programação de 2018 do Timão. Mas Carille, ele comenta, né, dessa queda de rendimento, né, que sim, né, o time deu uma baixada, né, colocou um pouquinho do salto alto. Vamos ouvir então Fábio Carille aqui no VTV da gente. Muito se falou de concentração, muito se falou do time perder o foco, e realmente naquele período ruim nosso aconteceu, né? Por isso, muitos jogadores sendo procurados e a diretoria trabalhando, só que a cabeça do atleta faz parte, é natural, já começa a pensar numa possível mudança, quanto vai ganhar na Europa, a equipe que está indo. Foi um período ali que, pelo primeiro turno nosso, chamou atenção e depois veio e a gente conseguiu ali controlar, mas faltava alguma coisa dentro de campo e falta. Que não é um atleta, não são 2, não são 3. A gente está arriscado a perder mais jogadores, faz parte, né? Eu não sou de lamentar,
né? A minha função agora é buscar soluções, é treinar o grupo que tiver ano que vem para deixar as coisas muito bem definidas dentro de campo. O Corinthians já está em clima de 2018, né? Já está com o título na mão, já não tem mais preocupações, então agora é fase de testes mesmo. E quem jogou também esse final de semana foi Flamengo e Santos. Fabrício Fernandes. O que aconteceu com o goleirão do Flamengo nesse jogo, hein? Pajete, o Muralha não foi tão Muralha assim, né? Foi um Muralha, vou até falar a verdade, não está numa boa fase. A verdade é essa. Tanto só para o nosso telespectador ter uma ideia, na última quinta-feira o Flamengo jogou pela Copa Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla, né? O goleiro, né, da equipe do Flamengo foi lesionado. O reserva era o Muralha, Alex Muralha. Entrou, na sequência que entrou, já falhou e tomou um gol. Nessa partida contra o Santos, o pessoal conseguiu até já soltarem as imagens para a gente acompanhar aqui no VTV da gente. Nessa partida, a equipe do Santos aproveitou, né, essa queda de rendimento do Muralha. Então, com isso, né, aproveitando, os jogadores, né, chutaram para o gol. Né, 2 gols importantes, essa vitória importante, né, para a equipe do Elano firmar também, já tranquilizar a situação, já iniciando os preparativos para a temporada 2018. Os gols foram marcados pelo Bruno Henrique e também pelo Arthur Gomes, estreante na partida, entrou e marcou o gol, né? Foi bem elogiado pelo treinador e vale destacar, né, que o Flamengo entrou com uma equipe reserva, já pensando na próxima quinta-feira, na partida contra o Júnior Barranquilla, e na última rodada do Brasileirão, o Santos enfrenta o Avaí, Pajete. É isso aí, Fabrício. E teve jogo do São Paulo também. O São Paulo foi a Curitiba pegar o Coxa e ganhou de virada. Ganhou de virada, né? E uma vitória importante, apesar sem Hernanes e Prato, Lucas Prato na equipe do Tricolor Paulista. Uma vitória de virada dá um ânimo para a equipe, claro, garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana, que para mim foi o grande objetivo dessa reta final da temporada. Primeiro, era escapar da zona do rebaixamento, na sequência, garantir a Copa da Sul-Americana. Alguns torcedores chegaram a sonhar que o Tricolor pudesse chegar na disputa da Libertadores, né, para as vagas da Libertadores. Isso não foi possível, até porque a reação foi um pouco tardia da equipe do Tricolor Paulista, mas teve uma boa atuação o São Paulo, né? Os jogadores que entraram tanto no lugar do Hernanes e do Prato conseguiram um bom resultado, 2-1, viu, Pajete? É isso aí. Fabrício, olha, hoje tem jogo do Palmeiras, em Palmeiras, em Botafogo. Botafogo vem ao estado de São Paulo aí encarar o Verdão. Muita expectativa para esse jogo, Fabrício? Expectativa, inclusive, Pajete, pelo adeus do Zé Roberto, né? Zé Roberto que fez história tanto no Palmeiras quanto no futebol nacional, ele que se despede, vai se aposentar, merecida aposentadoria que vai receber aí o Zé Roberto. O Palmeiras, né, que vem para essa partida, já pensando para 2018, né? O Roger Machado, que é o novo treinador do Verdão, já vai estar na partida, vai acompanhar. Então o pessoal que vai entrar em campo, como Edu Dracena e o restante do elenco, pensa, inclusive, né, de ter uma boa atuação, já pensando numa vaga na próxima temporada, né? O duelo decisivo hoje contra o Botafogo, Pajete. Quem encarou uma decisão também foi o Internacional e o Guarani. O Inter venceu por 2-0 o Guarani, mas isso não deu o título da segundona para o Colorado. Mas o Guarani também já estava com o campeonato assegurado, né, digamos assim, Fabrício? O Internacional venceu pelo placar de 2-0, mas mesmo assim, com a vitória não foi possível, porque quem estava ali na frente na tabela era o Atlético Mineiro, aliás, era o América Mineiro. E o América Mineiro também venceu jogando em casa, conquistando assim, né, o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Inter, hein? Não ganhou a taça, era obrigação ganhar, né? Mas o Guarani jogou apenas, né, para cumprir tabela, já tinha escapado da zona do rebaixamento. E um detalhe, né? Torcedor do Guarani, torcedor da Ponte Preta, ano que vem nós vamos ter derby, né? O grande clássico campineiro, 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 2018 promete, Pajete. É isso aí, na Série B principalmente, aí Guarani e Ponte Preta devem fazer esse derby aí na segundona. Fabrício, muito obrigado aí pelas suas informações hoje. Tudo sobre o futebol com o Fabrício Fernandes. Agradeço para você, Pajete. Um abraço também para a galera que está acompanhando o VTV da gente. Infelizmente, hoje notícias ruins do futebol, mas quinta-feira estou de volta. Até lá!